Exato. E você nota alguma diferença naqueles pacientes que têm Parkinson de uma causa genética bem definida do outro que não tem essa relação genética? Ou seja, há uma diferença na evolução da doença entre aqueles que têm uma forma genética bem definida e de pacientes que não têm essa Isso é algo caracterização? bem interessante, Sérgio. De maneira geral, os pacientes com a doença de Parkinson, de herança monogenética, né, que tem um gene definido, que vão corresponder a 10, 15% dos casos, costumam ser pacientes que têm um início um pouco mais precoce da doença, abaixo dos 50 anos de idade. Enquanto nesses, de forma esporádica, né, a doença começa depois dos 50 anos, a sua grande maioria em torno ali dos 60, 65 anos. Em termos de sintomatologia, que é algo que a gente acabou não comentando ainda, né? A doença de Parkinson, ela se caracteriza classicamente, as pessoas buscam a assistência médica pelos sintomas motores, né? O que chama muito a atenção na grande maioria das pessoas é o tremor, né? Que é um tremor caracteristicamente de repouso, é um tremor quando a gente está parado, né? Tem o tremor, mas quando vai fazer uma determinada ação, como por exemplo eu aqui pegando esse copo, o tremor cessa. Esse tremor de repouso chama muito a atenção para a doença de Parkinson. Há uma rigidez, né, na musculatura, então a pessoa começa a ter um andar, né, mais rígido, diminui o balanço dos braços, das pernas, e o sintoma principal, né, que faz o diagnóstico do parkinsonismo é a lentidão do movimento, que é um termo que nós chamamos de bradicinesia. Ah, por que eu falei desses três sintomas? São sintomas assim que muitas vezes é o que chama a atenção para o diagnóstico. Quando a gente vê pessoas tanto de início precoce, quanto de início tardio, quanto pessoas de origem genética, quanto aqueles que não têm um fator genético determinante, eles podem ter uma combinação desses fatores. O que chama muito a atenção das pessoas de herança monogenética, né, que tem um fator genético, é o início precoce. Costumam muitas vezes ter o fator tremulante, né, a presença do tremor, mas muitos deles têm os sintomas não motores da doença, que talvez a gente vá Com abordar certeza. um pouco mais à frente, né? São pacientes cuja evolução costuma ser muitas vezes é semelhante àquela forma esporádica. Hum. Que isso é algo também que a gente deva acalmar os pacientes. Tem alguns que compreendem que por ter a doença se iniciado aos 45, 40 anos de idade, eventualmente a expectativa de vida vai ser menor. Hoje, com as estratégias que nós temos de cuidado, de tratamento, é claro, esse paciente vai ter uma vida mais acompanhada pela doença, mas com as intervenções ele pode ter uma boa qualidade de vida e chegar, né, a ter uma expectativa muito semelhante ao restante da população, né? É algo que a gente tem que alertar e também acalmar boa parte dos pacientes, né, em relação a isso. Esse é um ponto importante